Graça e paz, boa noite, irmãos. Novamente estamos aqui juntos para participarmos do culto da Igreja Presbiteriana de Jardim Olina, que não tem podido se reunir, mas nós temos a graça de ter os recursos da internet para que nós possamos estar juntos aqui participando do culto ao nosso Senhor. Eu sei que nesse tempo de pandemia os irmãos têm se mantido em suas casas, mas isso é uma oportunidade para que nós, com mais tempo, talvez tenhamos uma proximidade maior com Deus. Mais tempo de oração, mais tempo de leitura da Palavra de Deus, mais tempo de intercessão. E é sobre isso que eu gostaria de falar com os irmãos. Aqui, gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias no Novo Testamento. No livro de Efésios, no primeiro capítulo, no versículo 16. Efésios 1, versículo 16. Aqui Paulo diz que não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações. Nesse tempo em que nós não podemos estar juntos, nós podemos estar muito mais próximos do que imaginamos em oração. Podemos estar intercedendo pelos nossos irmãos, podemos estar ligando para os nossos irmãos para saber das suas necessidades, das suas aflições, o que os tem preocupado. E aí, munidos dessas necessidades, nós podemos interceder e orar uns pelos outros. E nesse início de culto, eu gostaria de orar com os irmãos, oferecendo esse culto ao nosso Deus, oferecendo o nosso louvor ao nosso Deus, e que o nosso Senhor permita que a sua mensagem, a sua palavra seja lida e discutida aqui pelo nosso pastor, e assim nos traga um crescimento espiritual e um valor espiritual muito grande. Que o Senhor nos abençoe nesse culto. Vamos orar então, irmãos, vamos dedicar esse culto ao nosso Deus, e eu vou aproveitar também para fazer uma intercessão em favor dos irmãos. Bondoso Deus de amor, graças te damos por essa oportunidade desse culto. Que o Senhor esteja com cada um de nós nesse tempo em que vamos estar assistindo ao culto, talvez sozinhos, talvez reunidos com os nossos familiares, ou com uma parte dos nossos familiares. Talvez não agora nesse momento, talvez amanhã, talvez em outro horário, mas que o Senhor possa falar aos nossos corações. Que nós possamos, Senhor, usar desse tempo como um tempo de crescimento, um tempo de regozijo. E nós queremos, Senhor, que o Senhor aceite esse nosso tempo, essa nossa dedicação, esse nosso louvor, essa nossa oração em favor do Teu reino, Senhor. Aceite e nos abençoe, Senhor, com a Tua graça. Queremos também, Senhor, pedir em favor dos nossos irmãos que estão com problemas, com dificuldades, com ansiedade, que estão, Senhor, talvez doentes, que o Senhor possa cuidar e confortar cada um em seus lares. Abençoa a nossa igreja, Senhor, abençoa cada membro da nossa igreja, esteja conosco agora durante esse culto. Pois é em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Irmãos, vamos ao nosso louvor. Vocês nas suas casas acompanhem os hinos e, é claro, cantem juntos também com a nossa equipe de louvor. Amém. Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo é: vem reinar em mim, Senhor, reinar em mim com o teu poder. Sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar em mim, Senhor, reinar em mim com o teu poder. Sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz
aqui. Vem reinar em mim, Senhor. Reina em mim com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Olho para a cruz, e para a cruz eu vou, do seu sofrer participar, Sua obra vou cantar, meu Salvador. Na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. E merecida vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida, e eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto és fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto és fiel. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado
o seu amor. Confessará ao Senhor, todos os joelhos se dobrarão, mas aquele que há de escolher o tesouro maior terá. Toda língua confessará ao Senhor, todos os joelhos se dobrarão, mas aquele que há de escolher o tesouro maior terá. Vem, esta é a hora da adoração. Vem, dar a Ele teu coração. Vem, assim como estás para adorar. Vem, assim como estás diante do Pai. Vem, toda língua confessará ao Senhor, todos os joelhos se dobrarão, mas aquele que há de escolher o tesouro maior terá. Toda língua confessará ao Senhor, todos os joelhos se dobrarão, mas aquele que há de escolher o tesouro maior terá. Vem, vem. Prezados e amados ouvintes da Palavra de Deus, é com muita alegria que Deus nos dá o privilégio de prestarmos um culto ao nosso Deus. O nosso Deus é maravilhoso. Eu quero convidar para a leitura da Palavra de Deus o texto que servirá de base para a mensagem que teremos esta noite. O texto se encontra no Evangelho de Marcos, no capítulo 4, a partir do versículo 35 até o versículo 41. Marcos 4, 35 a 41. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro.
Eles o despertaram e disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Vamos fazer uma oração? Senhor, neste momento, quando o Senhor permite que possamos transmitir uma mensagem para todos aqueles que estão participando deste culto, irmãos, irmãs, amigos, amigas, te pedimos, ó Deus, que o Senhor nos ajude e ajude todos que estão participando para que compreendam o recado que o Senhor tem para cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Você está passando por tempestade? Você está passando por uma crise? Creio que, diante desta pandemia que assola o mundo todo, todos estão passando por dificuldades. Em todo o mundo. E estas dificuldades, estas tempestades, estas crises afetam cristãos e não cristãos. Portanto, esta é a palavra que eu quero deixar para todos, que orienta. E o tema que escolhemos para esta mensagem: orientações para quando o mar se agita. Repetindo, orientações para quando o mar se agita. A primeira orientação que eu quero deixar neste momento: sabedoria. Remédio infalível. A sabedoria, longe de ser conhecimento especulativo e intelectual, é preocupação correta de como se deve viver. A gente culta e instruída que ainda não sabe o que é desfrutar a vida na sua plenitude. Há pessoas sem formação acadêmica, iletradas, vivendo a melhor fase de suas vidas. Eu quero lembrar a todos que sábio é quem tem a visão correta da vida e busca aprender como se deve viver. A ausência de sabedoria deve ser motivo de oração. No livro de Tiago, no capítulo 1, no versículo 5, Tiago escreve: se alguém necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. Imagine os discípulos apavorados, querendo se jogar do barco para enfrentar as ondas cobraçadas. Seria um desastre. O que queremos dizer com isso? Queremos dizer que quando o mar se agitar,
se esforce e evite a chamada síndrome de pânico. No momento de extrema vulnerabilidade, a fúria do mar pode devorar-nos. E medir forças com o mar, nessas horas, pode ser muitíssimo perigoso. Saber enfrentar o problema é ter os olhos abertos e tranquilidade para descobrir o lugar e momentos seguros para ancorar a barca. Você já ouviu pessoas dizerem assim, diante das dificuldades, diante das tempestades ou diante das crises? Minha vontade era sumir do mundo. Minha vontade era me jogar na lama. Não acredito em mais nada. Todas essas atitudes mostram irracionalidade e falta de sabedoria. Não é fugindo, tentando o isolamento, que os problemas serão resolvidos. Não, não é fugindo. Os discípulos se puseram a pensar se haveria alguma maneira de se livrar do tormento. E encontraram a resposta na polpa do barco. Eles foram suficientemente sábios para pedir socorro a Jesus. Prezados ouvintes da palavra de Deus, vejam, a solução para o problema estava na própria crise. Não fora dela. Foi no meio dos ventos, no meio das tempestades e ondas, que tiraram proveito no sentido de preservar a própria vida. Você também pode estar, neste exato momento, enfrentando ventos, enfrentando tempestades. Um diagnóstico que você jamais esperava. Quem sabe uma notícia desalentadora. A descoberta de que o ente querido está usando drogas. Quem sabe a empresa está falindo. Quem sabe os recursos não entram. As contas a pagar são enormes. Talvez muitas outras coisas. Peça a Deus sabedoria. É possível que a solução para todas as suas dificuldades esteja na própria crise. Portanto, esta é a primeira orientação. Peça sabedoria a Deus. A segunda orientação que eu quero deixar aqui para todos que têm a oportunidade de participar deste culto é quietude. O começo da vitória. Quietude, isso é ficar quieto. Ao contrário de enfrentar os problemas, dando braçadas desordenadas, é assumir o estado de quietude. Mas isso significa ficar sem ação? Não. Nem se trata de negar a dificuldade, a tempestade.
fazendo de conta que ela não existe. No texto que nós lemos, em nenhum momento os discípulos ignoraram os perigos e a fúria do mar. A quietude é o estado de moderação. É também racionalidade, no sentido de agir bem e corretamente sobre a situação. Porque, na verdade, quem se agita entra na batalha em grande desvantagem. Esta, portanto, é a segunda orientação. Vamos agora à terceira orientação para quando o mar se agita. Eu coloco aqui em terceiro lugar, como orientação de Deus para a nossa vida, não espiritualizar. É agir com honestidade, não espiritualizar. O que eu quero dizer? A espiritualização de um problema pode ser um atestado de derrota. Você pode espiritualizar de várias formas. Eu deixo aqui as formas de espiritualização. Primeira, jogando todo o problema para Deus resolver. Como num toque de mágica. E eximindo-se de toda e qualquer participação na solução do mesmo. Uma outra maneira, culpando a Deus pelo seu conflito, pela sua tempestade, pela sua crise. Pior, achando-o injusto demais para deixá-lo sofrer tanto. Outra forma de espiritualização, às vezes, juntamente com a culpa que lançamos sobre Deus, escolhemos também pessoas para pagar pelo nosso sofrimento. Aí, culpamos os avós, os pais, culpamos o presidente, culpamos o governador, o prefeito, culpamos o namorado, culpamos a esposa, culpamos o esposo, culpamos o patrão, culpamos o empregado, culpamos o médico, culpamos o professor, etc. E às vezes no momento mais extremo, culpamos, sabe quem? Culpamos o diabo por todas as desgraças e sofrimentos. O importante é sabermos que Deus está no controle. Nós encontramos no Salmo 46, no versículo 10. Aqui é o apelo final do salmista. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquietai-vos. Quietude, portanto, é o começo da vitória. É descansar na promessa de Deus. Esta orientação para quando
o mar se agita. Quietude. E não espiritualizar. Dessa questão também, eu quero lembrar que muitos dizem assim: eu estou passando por essa tempestade, por esta crise, por esse grande problema, porque é obra de feitiçaria. Muitas pessoas disseram: isso aí é obra de feitiçaria, macumba, que fizeram contra mim. Isso aí foi despacho que fizeram na encruzilhada. E tem pessoas que insistem até fazer regressão da vida. E depois de tudo isso, elaboram a chamada doutrina da maldição. Eu acredito, e creio que todos nós devemos acreditar, sim, que o diabo pode aproveitar-se desses apoios ou brechas e, consequentemente, promovendo desordem. Portanto, ao contrário de espiritualizar, é agir com honestidade. Admitirmos os problemas sem procurar alguém ou sem procurar alguma coisa para lançar a culpa. Eu quero lembrar também mais uma orientação sobre o tema para quando o mar se agita. Esta orientação: cuidado com os atalhos. Cuidado com os atalhos. Muitas pessoas buscam, nesta hora de aflições, de tempestades, das dificuldades, o caminho mais fácil, esperando com isso a solução para todas as crises, as dificuldades. Eu quero lembrar que nem sempre o caminho mais fácil é a melhor resposta. Então, cuidado ao trocar a curva pelo atalho. Fragilizadas, as pessoas acabam, muitas vezes, aceitando as receitas prontas, sem qualquer questionamento com a sua origem, ou desconhecendo a bula, e vão, com isso, seguindo atalhos. Muitos pensam assim: o que interessa é resolver o problema. Não importa como. A Bíblia ensina, isso eu quero deixar e lembrar a todos, em Provérbios capítulo 16, versículo 25. Há caminhos que parecem direito ao homem, mas afinal são caminhos de morte. Às vezes, o melhor seria calar, confiando na sabedoria de Deus, de que um dia todas as coisas nos serão reveladas. Assim,
Se o nosso socorro não proceder do Senhor, todo o resto não passará de atalho. E atalho pode dar em sofrimento maior. Portanto, não busque atalhos. Uma orientação segura, estribada na palavra de Deus, será de grande ajuda quando se estiver confuso diante das tempestades. Portanto, esta é mais uma orientação. Cuidado com os atalhos. Eu quero lembrar também, estamos caminhando para o final de mais algumas orientações sobre o tema que nós propomos para quando o mar se agita. Esta outra orientação que eu quero deixar para o povo de Deus, para todos aqueles que estão ouvindo esta mensagem, não se sentir diminuído. Muitas vezes nós ouvimos as seguintes expressões: essa foi forte demais. Acho que desta vez não escaparei. Não tenho mais forças. Para mim é o fim. E agora? Que pena de mim. Essas são algumas maneiras pelas quais as pessoas reagem diante das tempestades. Outras pessoas são capazes de acrescentar à sua dor, expressando da seguinte maneira: eu já ouvi, creio que muitos já ouviram, eu sou mesmo um fracasso. Sou um amontoado de problemas. Não tem mais jeito. São atitudes de sentir pena de si mesmo. Essas são atitudes que devem ser banidas da nossa mente. Você pode não ser o maior, mas também não é o menor de todos os seres humanos. Portanto, procure descobrir na sua vida e à sua volta potenciais à disposição capazes de trazer vitórias e livramentos desejados. É verdade que, de acordo com o texto lido, os discípulos sentiram-se pequenos demais diante daquela tempestade, mas tiveram tempo suficiente para perceber que também não era o fim. E no lugar de ficar sentindo pena de si mesmos, pediram socorro. E o socorro veio na ação de Jesus, aplacando as ondas e os ventos. O apóstolo Paulo também experimentou tempestades, tempos difíceis. Mas ele buscou em Jesus forças para continuar caminhando. E ele escreveu, Filipenses 4:13, tudo posso naquele que me fortalece. Davi é um bom exemplo sobre o não se sentir diminuído. Imagine se Davi, diante de Golias, assumisse a seguinte postura: eu sou pequeno, muito pequeno,
Ele se parece um elefante diante de uma formiguinha. Essa eu já perdi antes mesmo de lutar. Mas Davi não se rebaixa. Ele disse: vou contra ti em nome do Senhor. Enfrente a tempestade com confiança e temor no Senhor. E eu queria lembrar a última orientação para quando o mar se agita. O mito do super-homem. Você não deve se sentir diminuído ou derrotado diante da tempestade, mas não deve igualmente bancar o super-homem. Homens fortes, poderosos, experimentaram grandes quedas. É diante dos problemas que nos descobrimos e nos é revelado que não somos os gigantes que muitas vezes pensamos ser. Viver o engano e o mito de ser super-homem é achar-se intocável e protegido diante de todas as tempestades. Jesus ensinou: no mundo tereis aflições. João, capítulo 16, versículo 33. E ele mesmo colocou-se na posição de ajudador e consolador. Há um cântico que diz assim: há momentos que na vida pensamos em olhar para trás. É preciso pedir ajuda para poder continuar. No meio da tempestade, não receie em pedir socorro, porque a atitude de achar-se capaz e de sozinho encontrar um porto seguro é um engano que deve ser reparado. Buscar apoio. Prezados ouvintes da palavra de Deus, não é rebaixamento, não é humilhação. Buscar apoio é necessidade para quem quer, outra vez, ver recobradas as forças e restaurado o ânimo. Achar-se forte demais, um super-homem, poderá inibir toda e qualquer ação de ajuda. Você não precisa ser super. Você precisa ser apenas você. Você, com suas fraquezas, com suas limitações, desejos e vontades, choros e alegrias. Seja você. O tema: para quando o mar se agita. O texto diz: depois da tempestade veio a bonança. Sem luta não há vitória. É assim que muitas pessoas reagem diante das tempestades. Admitem que uma hora elas acabarão. Quando o mar se agita, é preciso juntar todos os recursos, no sentido de não ser dominado nem derrotado, mas permanecer firme e resistente até que passe a calamidade. Paulo nos ensina isto. Diante de todas as circunstâncias, em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não derrotados. Não adianta querer tapar o sol com a peneira. Paulo nos orienta também. É um encorajamento aos homens confiar que uma coisa preciosa que nós muitas vezes esquecemos, que a mais preciosa é a vida eterna.
Porque esta é a promessa que enche o nosso coração de consolo e conforto, porque todos nós morreremos. Mas nós temos que valorizar a vida eterna. Passaremos por tempestades, mas temos que ter aquela segurança desta herança, a maior que podemos imaginar, que é a herança da vida eterna. Paulo diz assim: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda e qualquer comparação. A sabedoria, a quietude e o equilíbrio serão ingredientes importantes para a administração de todas as tempestades e dificuldades que nos cercam. Agir com honestidade, não se sentir diminuído, não se achar um super-homem. Favoreçam o entendimento da crise e da superação sem traumas e sem sensacionalismos. Vamos orar. Dá-me, Senhor, coragem, sabedoria, equilíbrio diante das crises e dificuldades. Mostra-me a tua vontade e bondade, e não deixes resvalarem os meus pés, nem enfraquecidos minhas mãos. Torna-me mais que vencedor, em nome de Jesus. E agora, povo de Deus, que o amor infinito do Deus Pai Todo-Poderoso, que a graça eficaz do Deus Filho, nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo, e que a consolação e o poder do Deus Espírito Santo repouse sobre o povo de Deus, espalhado sobre a face da terra, agora e para todo sempre. Amém e amém.